Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor, ajuda-nos a enxergar as suas mãos suaves e misericordiosas, a afagar nosso coração quando estamos em aflição. Ajuda-nos a te encontrar nos caminhos mais rudes e espinhosos de nossa vida. Ensina-nos a consolar os aflitos e desesperados, porque todos que buscam o seu carinho encontram a visão doce do céu. Não o céu como um ponto localizado, mas o sentimento interior de esperança que direciona todas as criaturas para o caminho da felicidade e da alegria. Senhor, ajuda-nos com sua palavra renovadora, sua assistência invisível e poderosa, cheia de piedade para com as nossas fraquezas. Ajuda-nos a vencer a nós próprios, dominando nossas imperfeições com coragem e sabedoria. Ilumina-nos o pensamento com sua luz que resplandece sobre todos os cantos desse orbe maravilhoso. Seja sempre conosco, assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto, respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar a questão 956 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: as pessoas que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, elas atingem o seu objetivo? A resposta: o resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e um insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão, para os compensar, a satisfação que esperavam. Prezados ouvintes, neste ano que se inicia, traremos inúmeros estudos sobre as parábolas e passagens de Jesus, destacando hoje a parábola do joio e do trigo. Hoje iniciamos com a parte da compreensão do que seja tudo isso. Primeiramente, vamos entender a diferença entre parábola e passagem. A parábola é uma narração alegórica que encerra um ensinamento moral. É uma história simbólica sob a qual se esconde uma verdade importante e que conclui um preceito moral ou regra de conduta a ser seguida. As passagens de Jesus foram fatos acontecidos, vividos por ele, juntamente com seus discípulos ou em inúmeras situações de sua vida, com sua família e com todos os que conviveram com ele. Então, são acontecimentos reais e que,
por terem sido vividos por Jesus, trazem para nós grandes ensinamentos. As vantagens de uma parábola é que ela causa maior interesse e impressiona melhor os ouvintes por ser uma história. Facilita ainda a compreensão de assuntos transcendentes, suprindo as deficiências intelectuais que muitos ainda possuem. Como a história apresenta um enredo, fica mais fácil de se reter os conceitos apresentados e de se fixar o ensino ali contido. Além disso, a parábola, por conter um ensinamento simbólico, permite que se digam verdades que de outro modo não seriam escutadas nem toleradas, principalmente por pessoas de autoridade. Jesus utilizou amplamente desse recurso e todas as registradas pelos evangelistas foram proferidas por ele, que as apresentava de modo magistral, pois era um verdadeiro mestre. Nas suas narrativas, Jesus utilizava-se de elementos da vida cotidiana das pessoas, do dia a dia do povo, de imagens e situações comuns dos costumes da época, e as apresentava de forma poética, causando impacto e levando a conclusões de elevada moral e revelações da vida espiritual. Falando por parábolas, Jesus podia expor as mais duras verdades de forma amena e poética, e com profundidade no aspecto moral. Com as parábolas, a doutrina do Cristo permanece viva e pura, merecendo todas elas ser estudadas e interpretadas. Jesus sabia que a maioria das pessoas o procurava apenas para receber curas ou ver os fenômenos que ele era capaz de produzir. A maioria não se interessava pela mensagem espiritual. Então, falando por parábolas, ele ministrava a todos o ensino e as pessoas conseguiam fixá-las na memória. A interpretação das parábolas exige um estudo muito cuidadoso das circunstâncias em que foram proferidas. Assim, é importante conhecer os costumes do povo hebreu para melhor compreender algumas figuras empregadas por Jesus em suas parábolas. E o Espiritismo não somente relembra as parábolas de Jesus, bem como, com novos esclarecimentos espirituais, ajuda-nos a entender o significado delas e retirar do simbolismo a mensagem cristã. As parábolas de Jesus nos falam do reino dos céus, dando as noções iniciais para compreendermos os valores espirituais e a espiritualidade. Do apego às riquezas e às coisas materiais, convidando-nos a ser prudentes e humildes. Fala também do perdão e da fidelidade a Deus, e também sobre o final dos tempos e a necessidade de vigilância. Enfim, a doutrina que Jesus revelou à humanidade se constituía de alguns princípios básicos. Com frequência, Jesus estimulava os seus ouvintes à conquista da vida eterna, referindo-se não apenas à imortalidade, mas também do completo desenvolvimento das faculdades e possibilidades espirituais, meta a ser alcançada pelo esforço consciente e perseverante da criatura. Por isso fala reiteradamente do reino dos céus, procurando descrever a realidade da vida no plano espiritual, ainda desconhecido de muitos por ser invisível e impalpável. Jesus, em seus ensinos, nos apresentou Deus como o Senhor de grande poder e perfeita justiça, mas também o Pai amoroso e compassivo que nos convida ao cumprimento de sua lei para alcançarmos a vida eterna e adentrarmos nas regiões felizes do reino dos céus. Ao formular o seu convite, Jesus atraía inicialmente a atenção dos ouvintes e depois os arrebatava em linguagem poética e comovedora, que
que esclarecia e, ao mesmo tempo, fortalecia todos na fé. Por isso, em seus discursos era comum o mestre recorrer às histórias singelas e comparativas, que são as parábolas, que contêm, sob forma alegórica, verdades morais importantes. Adequadas ao público heterogêneo, o mestre anunciou verdades e evitou ainda que preciosos ensinos fossem deturpados no futuro pela ignorância ou pela má-fé. As parábolas parecem, à primeira vista, dirigidas ao povo israelita daquela época. Porém, estudando-as, percebemos que elas se dirigem ao espírito imortal, valendo para todos os tempos e, como ele disse, até a consumação dos séculos. Ou seja, até que toda a humanidade alcance o nível de evolução e perfeição, do qual decorrerá sua felicidade. É interessante notar, Nara e ouvintes, que as parábolas de Jesus não tinham qualquer título. Eram batizadas involuntariamente por aqueles que, desejando citá-las posteriormente, se referiam ao que se destacava na história. Por exemplo, parábola do bom samaritano, parábola do festim de bodas, parábola das 10 virgens, etc, etc. A tradição consagrou estas denominações e os estudiosos ou copistas as registravam com os mesmos títulos. Hoje, no Sementeira Cristã, iniciaremos conhecendo a parábola do joio e do trigo. É assim esta história interessante. O reino dos céus, disse o Cristo, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: O inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Entendamos o significado da parábola. Fazendo um exame sobre o texto, temos o início de compreensão de que as ideias e mensagens espirituais representam sementes lançadas no campo mental de cada pessoa. E Jesus fala especialmente sobre a qualidade das sementes, das ideias, comparando com o trigo, as ideias verdadeiras de amor, e com o joio, as ideias falsas, prejudiciais. As ideias boas vêm de Deus, são as que traduzem as suas leis. As más procedem do inimigo, isto é, das pessoas que pensam de modo contrário ao bem. São ideias egoístas e materialistas. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus ou o Pai Criador. A semente de trigo, os ensinos do Evangelho. A erva má, joio, os erros interpretados dos textos do Evangelho. O inimigo, aqueles que querem deturpar os ensinos do Cristo. O Cristo fez a boa semeadura, deixando-nos seus ensinos de amor e os exemplificando. E afirmava que esse era o caminho para o entendimento fraterno entre os homens no mundo.
Porém, os homens, motivados pelo egoísmo e orgulho, criaram dissensões e alteraram os mesmos ensinos, buscando seus interesses pessoais. Os ensinos do Mestre Jesus refletem a pureza de sua missão na Terra através de uma simplicidade incomparável. E foram fragmentados em dezenas de religiões, com sistemas organizados, sustentando dogmas ininteligíveis e estabelecendo práticas exteriores e rituais exóticos desnecessários. Ora, o Senhor semeou e semeia sempre a boa semente para a humanidade. Mas o inimigo, isto é, os homens mal intencionados, fazem nascer o joio nos corações das criaturas, ou seja, as sementes do erro, para modificar os pensamentos dos homens. E isto ocorre porque os servos, entre aspas, dormiam. Dormir significa deixar de orar e vigiar, e permitir que o erro ganhe raízes. Notemos que o adversário consegue semear o joio porque os servos dormiam, isto é, não estavam atentos, vigiando. Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentações. Vigiar cuidadosamente nossa alma, nosso campo mental, significa não deixarmos que as ideias contrárias ao bem sejam aceitas por nós. Isto significa vigiar. E Jesus, para eliminar a erva má, joio, afirma que é preciso tempo conveniente para arrancá-lo. Em nossa ignorância e imperfeição, muitas vezes não sabemos distinguir o certo do errado. Agimos com precipitação, com violência, com intolerância e fanatismo. Porém, à medida que amadurecemos espiritualmente, vamos aprendendo a discernir o erro da verdade. Por isso, disse Jesus, deixai crescer ambos juntos. É o que Deus faz conosco. Convivendo com o erro, aprendemos a distingui-lo da verdade e aperfeiçoamos nosso equilíbrio espiritual. Além disso, beneficiamos os outros com as verdades que acreditamos e temos por norte de vida. Entendamos, o joio é uma planta muito parecida com o trigo, sobretudo na época da germinação. Assim, arrancá-lo seria inconveniente, pois poderia arrancar também o trigo. Na hora da produção dos frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. Será ele, então, atado em feixes para ser queimado. Algo semelhante ocorre com a humanidade. Aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Quando esse momento chegar, os sistemas religiosos que se revelam intolerantes e opressores serão reduzidos a nada diante das verdades do Evangelho. E todos os que não se afinarem com a nova ordem das coisas sofrerão o fogo, entre aspas, das expiações em mundos inferiores, mais de conformidade com a necessidade de cada um. Por outro lado, as almas contrárias à guerra, à maldade e à violência e simpáticas à fraternidade e ao bem hão de merecer a vida na terra. Sim, usufruindo de paz, de alegria, num mundo onde o amor é condição indispensável à vivência de uma humanidade feliz. Por que Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos? Isto é, os conceitos errados e as verdades. Para que a própria humanidade possa desenvolver o seu senso de justiça, de entendimento da verdade. Na experiência e no contato com os erros,
o homem desenvolve sua inteligência e aprende com mais firmeza os conceitos e valores que realmente devem fazer parte da sua conquista espiritual, de sua evolução. Em todos os tempos, o ensino do Cristo, resumindo o amor a Deus e ao próximo, estimulando as criaturas à prática do bem e desenvolvimento das virtudes, tem sido desvirtuado por aqueles que ainda semeiam a discórdia, o ódio e o egoísmo, destruindo os princípios de fraternidade estabelecidos. As práticas surgem cheias de aparatos exteriores, mantendo dogmas, mistérios e escravizando a razão e o raciocínio das criaturas. Tudo isto representa o joio que começou com a semeadura do bom trigo. Esta erva má nasceu e abafou a boa semente, pois, como disse Jesus, isto porque não lhe deram atenção, dormiam, ou seja, não lhe deram o devido valor. Dormir, sob esse aspecto, significa não vigiar, como já dissemos, não estar atento aos princípios ensinados por Jesus. Dormir significa estar ausente e desatento à compreensão das verdades que podem ser confundidas com ensinos que tiram da criatura o entendimento dos verdadeiros valores para o espírito imortal. E conforme diz Jesus na parábola, o Senhor deliberou esperar a ceifa, isto é o momento adequado, para separar o joio do trigo. Isto significa que a experiência de conviver com o erro e a verdade era necessária para a humanidade, como já dissemos, para lhe desenvolver o discernimento e a razão, até o momento em que será necessário separar os dois. O resultado de tudo isso é que, ao final, quando a humanidade se encontrar mais consciente e evoluída, será feita a separação do erro e da verdade. O joio será queimado e o trigo será recolhido ao celeiro. As verdades se estabelecerão nos corações e a humanidade se integrará aos caminhos do bem e do amor. O momento da ceifa é o tempo certo, onde começaremos a definir nossas ideias e propósitos. A qualidade das ideias ficará evidente. Teremos capacidade para julgar e decidir com acerto, com perfeição ou perfeita justiça. Então, haverá a seleção de acordo com as instruções divinas. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A recomendação de queimar é puramente simbólica. Não se trata de nenhuma guerra para combater as pessoas, e sim as ideias inferiores. O que Jesus nos assegura é que, na época certa, na ceifa, as ideias errôneas serão aniquiladas, porém as boas perdurarão, alimentando as mentes humanas na construção de um mundo melhor. Kardec nos afirma que, com a vinda do Espiritismo, foram queimadas com a racionalidade e a clareza de sua argumentação as ideias do sobrenatural e dos milagres quanto aos conceitos e dogmas pregados pelas religiões tradicionais. As informações dos espíritos superiores foram ordenadas e recolhidas no celeiro da codificação e colocadas em livros para ficarem ao alcance da humanidade. Kardec, sem dúvida, foi também um ceifeiro encarnado. Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, ajuda-nos a refletir sobre esta parábola de uma forma mais individual, isto é, como lidar com nossos sentimentos negativos na busca do aperfeiçoamento.
Vejamos que, quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, ele está se referindo às qualidades essenciais dadas por Deus a todos nós, a fim de evoluirmos. Essas qualidades, todos nós espíritos, as possuímos em germe, em estado de latência para serem desenvolvidas. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aqui representa a escolha que fazemos quanto aos nossos sentimentos. Será que estamos escolhendo anestesiar nossa consciência, deixando que os sentimentos de egoísmo, de comodidade, de prazeres transitórios sejam desenvolvidos e esquecidos os valores essenciais que nos promovem o desenvolvimento evolutivo? Fica clara a questão de que depende unicamente de nós mesmos permitir que floresçam os sentimentos positivos ou negativos na nossa vida mental. Quando vigiarmos e orarmos, conseguimos desenvolver o discernimento necessário para fazermos escolhas conscientes e que promovam o nosso crescimento e bem-estar. Quando Jesus afirma, deixai crescer ambos até a ceifa, significa que é importante conhecer o mal, ter contato com ele, pois isso nos ajuda a desenvolver a razão e o discernimento, para fazermos escolhas mais conscientes e não por obrigação ou imposição. Quando amadurecemos espiritualmente, queremos por nossa própria vontade, buscar os valores essenciais do espírito e os sentimentos do bem. Passamos a nos identificar com os valores que realmente trazem felicidade do espírito. A humildade, a compaixão, a serenidade, a fraternidade e os sentimentos negativos vão desaparecendo suave e gradativamente, coexistindo em nós somente o trigo, a semente boa, conforme a proposta de Jesus. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nesse momento, percebemos que todo conflito desaparece, porque nos identificamos com o bem. E no propósito de sermos felizes, vamos fazendo escolhas conscientes, desenvolvendo sentimentos elevados e deixando o trigo, a semente boa, oferecida por Jesus, nascer e germinar em nosso coração, tornando-nos criaturas felizes e conscientes. Prezados ouvintes, através deste trabalho, o Sementeira Cristã pretende semear os ensinamentos de Jesus a todos quantos se identificarem com as verdades incontestáveis. Nunca deixar que a semente da verdade fique oculta para os homens. Nosso propósito é que o Evangelho de Jesus domine o coração humano, fazendo prevalecer o espírito de fraternidade, de amor, único capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz do mundo. Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir composição de Daniela Priori Carvalho, de um CD da Federação Espírita Brasileira, a música Começo por Mim. Vamos viver de um modo diferente, só vai depender da gente fazer o mundo melhorar. Um verdadeiro lar é o que a terra vai virar, de amigos e irmãos, de autênticos cristãos. Vamos viver de um modo diferente, só vai depender da gente fazer o mundo melhorar. Um verdadeiro lar é o que a terra vai virar, de amigos e irmãos, de autênticos cristãos.
começo por mim. Pra ter amor no mundo, começo por mim. Pra regenerar o mundo, começo por mim. Pra ter a paz no mundo, começo por mim. Pra consertar o mundo, começo por mim. Pra ter amor no mundo, começo por mim. Pra regenerar o mundo, começo por mim. Vamos viver de um modo diferente, só vai depender da gente fazer o mundo melhorar. Um verdadeiro lar é o que a terra vai virar, de amigos e irmãos, de autênticos cristãos. Vamos viver de um modo diferente, só vai depender da gente fazer o mundo melhorar. Um verdadeiro lar é o que a terra vai virar, de amigos e irmãos, de autênticos cristãos. Ter a paz no mundo, começo por mim. Pra consertar o mundo, começo por mim. Pra ter amor no mundo, começo por mim. Pra regenerar o mundo, começo por mim. Pra ter a paz no mundo, começo por mim. Pra consertar o mundo, começo por mim. Pra ter amor no mundo, começo por mim. Pra regenerar o mundo, começo por mim. Pra regenerar o mundo, começo por mim. Começo por mim, Começo por mim. começo por mim. Sementeira em Foco. Em Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Ouvintes, estejam atentos para as inscrições do encontro de evangelizadores e educadores espíritas da USE Franca. A USE, União das Sociedades Espíritas de Franca e Região, realizará este evento no período de 22 a 27 de janeiro próximo, na Fundação Educandário Pestalozzi, Unidade 1,
no centro, de forma presencial. O tema é o Evangelho, histórias que transformam vidas. Todo o conteúdo abrangerá orientações para evangelização de bebês, educação no ventre e projeto de adoção. Teremos ainda orientações para iniciantes no trabalho de evangelização e todo um programa de aprofundamento para aqueles que já trabalham na evangelização. Haverá também live com Lúcia Moisés, do Rio de Janeiro, na área específica para evangelização de crianças com necessidades especiais, com foco no autismo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2023, pelo canal Use Franca, no Idefran e através de sites colocados nas redes. Inscreva-se. O investimento é de R$20. Na divulgação de entidades espíritas de nossa cidade, hoje vamos destacar a história da Instituição Espírita Caridade e Amor. Ela está localizada à Rua Jairo Costa, 681, no bairro City Petrópolis. Quem envia as informações ao Sementeira Cristã é a nossa companheira Regina Lúcia Costa de Lima Zago. Ela é esposa do presidente Reinaldo Zago e atual secretária da diretoria. Vamos ouvir a história. Olá, meus queridos amigos e ouvintes do programa Sementeira Cristã. Eu venho vos falar da nossa Casa Espírita Caridade e Amor, que se encontra na Rua Jairo Costa, número 681, no bairro City Petrópolis. Apresenta um breve histórico da nossa casa, fundada em 6 de julho de 1986, com a doação de um terreno de Maria Rosa Zago e Geraldo Zago, fundada por Reinaldo Zago, meu esposo, e Norfa Dark Martins Zago, e outros tantos colaboradores da Seara Espírita. A construção durou 6 anos e sendo inaugurada em 12 de outubro de 1992. Com o trabalho fraterno de doação de sopa até 2006, mantendo as atividades da casa até os dias de hoje, que são as reuniões de segunda-feira às 20 horas, estudo o Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz. Às terças-feiras, às 20 horas, reunião de comunicação, grupo fechado e esclarecimento. Quinta-feira, às 20 horas, estudo os Livros dos Espíritos e as obras de Miramês. Na sexta-feira, às 20 horas, temos o atendimento fraterno, o estudo do Evangelho e depois o tratamento e o passe. Isto é uma simples apresentação da nossa singela casa. Sintam-se todos convidados, será um grande prazer em recebê-los em nossa casa. E uma imensa gratidão ao nosso amigo Eurípides Mendonça e todos os coordenadores do programa Sementeira Cristã, pela oportunidade que nos foi dada. E que a paz de nosso Senhor Jesus esteja e continue com todos. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Histórias transformando vidas. Vamos ouvir a mensagem do livro A Luz Dissipa as Trevas, adaptação de Paulo Daltro de Oliveira. O tema é A Cerca. Quem interpreta é Thales de Andrade. Tendo um homem adquirido uma fazenda, encontrou-se dias depois com um de seus vizinhos. O senhor comprou essa propriedade? Perguntou-lhe o vizinho em tom quase agressivo. Comprei assim, meu amigo, pois sinto dizer-lhe que vai ter sérios aborrecimentos.
Com as terras comprou também uma questão nos tribunais. Como assim? Não compreendo. Vou explicar. Existe uma cerca construída pelo proprietário anterior fora da linha divisória. Não concordo com a posição dessa cerca. Desejo defender os meus direitos e vou demandar. Peço-lhe que não faça semelhante coisa, retorquiu o proprietário. Acredito na sua palavra. Se a cerca não está no lugar devido, consertaremos tudo de perfeito acordo. O senhor está falando sério? É claro que estou. Pois se é assim, respondeu o reclamante, a cerca ficará como está. O senhor é um homem honrado e digno. Faço mais questão de sua amizade do que alguns alqueires de terra. E os dois vizinhos tornaram-se amigos inseparáveis. Essa amizade foi de grande utilidade para ambos. Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir mensagem inspirada nas obras de Joana de Ângeles com a professora Maria José Martins, A Verdade. Honestos e verdadeiros, granjeamos a simpatia, a amizade e a confiança de todos. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa mentirosa. Uma mentira pode causar grandes prejuízos a quem mente e àquele que é vítima dessa mentira. Mas o maior prejudicado é sempre o próprio mentiroso. A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. A mentira retarda, por todos os modos, a evolução divina do espírito. A sinceridade deve ser a característica principal de todos aqueles que procuram seguir as pegadas do Mestre, pois ele mesmo nos ensinou: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O orgulho é a fonte de muitos males. Dele derivam a vaidade e a mentira, que sempre voltam-se contra nós mesmos, em forma de dor e muitos sofrimentos físicos e morais. A confiança e a sinceridade do semelhante para conosco é conquistada à medida que nos esforçamos para abrir os corações para com ele. A verdade e a honestidade nos proporcionam amigos sinceros. É possível enganar poucos por muito tempo e muitos por pouco tempo, mas é impossível enganar a todos o tempo todo. Quem fala sem o coração naquilo que fala não alcança o coração que deseja atingir. A verdade é a dignidade de se arcar com a responsabilidade de tudo o que fazemos. É o sentimento que nos impele a fazer justiça, ainda que seja prejudicando-nos ou favorecendo talvez aqueles que nos parecem desafetos. A verdade é, muitas vezes, aquilo que não queremos que seja, aquilo que nos desagrada, aquilo com que antipatizamos, aquilo que nos prejudica. O interesse nos abate e nos humilha. A verdade é sempre a senhora e soberana. Jamais se curva, jamais se torce, jamais se amolda. Jesus nos ensinou a falar sempre a verdade. A mentira tem vida, pernas curtas, sempre acaba sendo descoberta mais cedo ou mais tarde. Quem mente não tem paz no coração. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. radioidefran@idefran.com.br. Sementeira Responde hoje atenderá ao nosso ouvinte João Marcos, que perguntou à equipe do Idefran: quais devem ser as nossas atitudes ante o ano novo que se inicia? Quem responde é a nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues. Para responder ao nosso ouvinte, recorreremos às palavras de Emmanuel.
Ano novo é a oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca a harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, presente ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Pelo Espírito de Emmanuel, do livro Vida e Caminho. Encerrando o programa de hoje, vamos ouvir o poema psicografado por Ramon Martinez. Em tudo há providência. Às vezes escolhemos certas coisas e nos arrependemos fortemente. Deixamos-nos levar por certas brisas que geram sofrimento certamente. O mal de não ouvir a consciência, o nosso coração está fechado. Faltou desenvolver a competência e ver além do mundo desvelado. O Pai nos equipou com tal verdade, aquela que nos lembra as leis divinas, aquela que nos faz ter mais bondade, aquela que nos guia nas esquinas. Logremos escutá-la, percebê-la, voltar ao seu domínio puro e simples e mais evoluir para estendê-la, então evitaremos novos males. O nosso coração fica apertado, as lágrimas nos molham toda a face e, com o pensamento sufocado, vivemos estas dores multiface. Mas a dor pode ter outra roupagem e ter outras razões bem diferentes e pode despertar-nos mais coragem e provocar olhares consequentes. O mal que nós fizemos vem de volta. O bem que nós fizermos gera o brilho. O nosso coração não se revolta.
se a nossa consciência andar no trilho. O Mestre não viveu os infortúnios para nos incentivar a ser mais tristes. Apenas nos mostrou que nos desígnios de Deus há muito mais do que pediste. Você será feliz e muito grato a Deus por cada lágrima vertida, pois cada dor trazia-te de fato o ver da consciência esquecida. Então, nos passos deste nosso Mestre, após o grande peso do madeiro, venho ressuscitar da dor terrestre e alçar o seu destino verdadeiro, de ser um caminheiro do universo e ter um coração que brilha e serve, de ser a nova rima deste verso, que Deus neste caminho lhe preserve. Agradecemos a audiência e convidamos a todos a estarem conosco no Sementeira Cristã todos os domingos, às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Não se esqueçam, Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.